E então chegamos na tão sonhada revisão, e é onde nós vamos concentrar nossos estudos para a N2, onde os temas mais importantes que vocês devem dar atenção. Lógico que isso não vai eximir aos senhores e às senhoras de estudar o conteúdo passado em sala de aula, porque, como eu sempre falo, uma coisa está ligada à outra. Sábado, por exemplo, nós estudamos direito processual civil. Nós falamos que o Código Civil está muito próximo do direito processual civil. Em sala de aula, nós estudamos direito civil, mas também nós temos previsões em Código de Processo Civil. Então, uma coisa está ligada à outra. E aqui vocês vão perceber onde eu vou soltar essa aula de revisão para a gente entender melhor os conteúdos mais importantes para a prova. Ah, professor, como alguns alunos já falaram, mas eu tenho que estudar tudo? Claro que você vai ter que estudar tudo. Só que dê mais atenção a esses tópicos que eu vou colocar aqui. Uso capião, mas uso capião são diversas espécies. Sim, nós vamos falar sobre cada uma delas aqui. E uma vai estar ligada à outra. E eu vou dizer qual aqui não vai cair, que não vai entrar no nosso debate, mas ela vai estar aqui. Mas vocês precisam ler para entender por quê. Todas as provas têm duas questões discursivas. Então, nessas questões discursivas, fatalmente uma vai cair de uso capião. E todas essas questões discursivas eu busco trazer de vocês conhecimento sobre a matéria que nós estudamos. Então, quanto mais você lê, mais você vai ter a sua cabeça preparada para enfrentar uma questão discursiva e ter mais riqueza nos seus debates, conforme a interpretação do Código Civil. Beleza? Então, nós vamos estudar, sim, uso capião, aquisição de propriedade imóvel por acessão, porque as outras formas de aquisição nós já estudamos na N1 e fizemos a prova. Condomínio, entender o que é um condomínio. Vizinhança, direito de construir, mais especificamente, não vamos falar de águas, não vamos falar de árvore, não vamos falar de frutos, mas concentrem na parte de construção. Propriedade resolúvel, tópico de propriedade resolúvel, conceito, como isso é dado, tá certo? Então, vamos começar a nossa aula de revisão. Essa aula já aconteceu. Isso aqui é um momento que eu vou resumir. O conteúdo já está completo. Ainda não postei na comunidade, porque eu fechei a revisão agora. Da aula 1 à aula 13, vocês já têm no grupo. Daqui a pouco eu vou dar uma parada da aula 14 e vou enviar tudo para vocês quando finalizar. Para vocês que estão comigo em Civil 4, terças e quartas-feiras. Beleza? E você que está estudando para a OAB, que está chegando, está colando aqui agora, essa aula é bem legal, é bem importante. Vamos nos ater, então, sobre as espécies de uso capião. Uso capião, ela pode ser subdividida, né, em ordinária, extraordinária, constitucional, rural, urbana, uso capião indígena, que não vou pedir em prova, porém tem que ler e entender a questão da uso capião indígena e a uso capião extrajudicial. É importante estudar todas as espécies de uso capião. Eu não coloco em prova a indígena, mas as demais vão cair. E então, vocês precisam estudar. Basicamente, qual é o gatilho que vocês têm que ter para aprender? Não é só estudar para essa prova, mas para aprender de uma vez por todas uso capião. Identificar no código. Sabemos que a uso capião ordinária está prevista no artigo 1242 do Código Civil e ela possui 4 exigências, tá? Identifiquem as exigências pela temporalidade, e aí nós vamos começar a diversificar as espécies de uso capião. Primeiro passo, identifique o artigo que essa espécie de uso capião se encontra, que é o 1242 do Código Civil, porque ele é autoexplicativo e lá ele vai falar sobre questão de justo título, boa-fé,
posse mansa, pacífica, ininterrupta e com ânimos domini, já é o conceito de uso capião. Então, em todas as espécies terão posse mansa, pacífica, ininterrupta e com ânimos domini. Se não tiver isso, meu amigo, não vai ter uso capião, não adianta, tá? Então tá, vamos lá. Uso capião ordinária, ela pode ser subdividida também em uso capião ordinária comum e uso capião ordinária por posse e trabalho. Mas, falando de uso capião ordinária, ela está comum, está prevista no caput do artigo 1242. Exige justo título, exige boa-fé e a temporalidade, 10 anos. Nós vamos colocar um quadrinho de todas as espécies de uso capião dentro desse quadrinho. Então, depois que você assistir essa aula e acompanhar o PDF que você recebeu no seu WhatsApp, ou acompanhar o PowerPoint que você também recebeu no seu WhatsApp, por favor, indo de Uber, indo de ônibus, indo de táxi para a faculdade, leiam o quadrinho. Ou, se você for dirigindo ou pilotando moto, põe um fone de ouvido e ouça essa aula de revisão, para vocês irem assimilando o conteúdo e entrando na cabeça para chegar na prova e arrebentar. Beleza? Então, uso capião ordinária pode ser comum ou por pós-trabalho. Comum, prevista no caput do artigo 1242. Por pós-trabalho, parágrafo único do artigo 1242. Qual é a diferença entre uso capião ordinária comum e uso capião ordinária por pós-trabalho? Na uso capião ordinária comum, prazo de 10 anos. Na uso capião ordinária por pós-trabalho, prazo de 5 anos. Ah, mas tem algum outro detalhe? Tem. Se na uso capião ordinária comum, ela não exige a onerosidade, mas na uso capião ordinária por pós-trabalho, tem que ser havida uma aquisição onerosa. Ah, então quer dizer que se tem aquisição onerosa, eu comprei o imóvel? Com certeza, você comprou o imóvel e exige um registro em cartório e exige que esse registro seja cancelado na uso capião ordinária pós-trabalho, tá? E exige ainda que nesse estabelecimento de moradia você fez algum investimento. Pô, mas qual é o exemplo que eu posso dar para vocês? Como um aluno perguntou para mim na sala, caraca, professor, e aí, como é que é isso? Cancelado o registro? Eu compro um imóvel, esse imóvel eu estou morando já, através do contrato de compra e venda, eu paguei pelo preço dele, eu vi que eu queria fazer uma cozinha americana, tá? Olha aí, eu fiz um investimento ali, econômico. Quebrei ali a parede, fiz uma cozinha americana, estendi um quarto, fiz uma suíte. Bom, mas antes do RGI porque eu comprei um imóvel, né? Eu considero que ele seja meu, mas na verdade não é. Ele só vai ser de minha propriedade quando eu registrar e o RGI estiver constando meu nome. Então, beleza, fiz isso. E aí o vendedor cancela esse registro. Eu vou lá, a gente registra, passa para o meu nome, depois ele cancela. Bom, e agora? Eu tenho a aquisição onerosa, eu tenho o contrato de compra e venda, eu tenho o justo título, apesar de não estar previsto como uma exigência, mas se eu tenho aquisição onerosa, eu tenho que provar o justo título, tá? Então se liga nisso. Não está previsto nas exigências o justo título, mas eu tenho aquisição onerosa. Se eu tiver aquisição onerosa, obrigatoriamente eu tenho que ter o justo título. Uma coisa está ligada à outra, como a gente já conversou. Então, beleza, eu tenho aqui uma espécie de uso capião ordinária por pós-trabalho, tá? Então, nós falamos sobre o uso capião ordinária, que se subdivide em ordinária comum e por pós-trabalho. A ordinária comum, prazo de 10 anos, por pós-trabalho, prazo de 5 anos. Eu identifico isso no artigo 1242, caput e parágrafo único do Código Civil. Beleza aí? Uso capião extraordinária. Beleza. Ao contrário do que está previsto no uso capião ordinário, porque ela é extraordinária. Então, o que é ordinário é uma coisa, o que é extraordinário é o inverso. Tá? Então, a uso capião extraordinário está prevista no artigo 1238 do Código Civil. Caput, quando fala em uso capião extraordinária comum, e parágrafo único quando nós falamos de extraordinária por pós-trabalho. Vamos agora diferenciar. Requisito temporal de cara, quando você vê o prazo de 15 anos para uso capião extraordinária comum, não exige o justo título, mas ele exige a posse mansa, pacífica, ininterrupta com ônimos domini. Não precisa ter boa-fé. Opa, se não precisa ter boa-fé, será que eu posso ter má-fé?
Vai depender do caso concreto. Não se recomenda, mas depende do caso concreto, porque não tem boa-fé. Não se exige a boa-fé. Prazo de 15 anos, já saltou os olhos aí, caput do artigo 1238. E como é que é a uso capião extraordinária por pós-trabalho? Sem justo título também, sem boa-fé, exige a moradia habitual, estabelecimento de obras ou serviço de caráter produtivo, e o prazo cai para 10 anos. Então, essa é a diferença entre uso capião extraordinária comum e por pós-trabalho. Se atentem ao artigo, ao caput e ao parágrafo único. Uso capião constitucional. Nós já passamos do uso capião ordinária, extraordinária, e vimos que a uso capião ordinária e extraordinária exclusivamente estão previstas no Código Civil. Agora, a uso capião constitucional, ela tem previsão, além do Código Civil, na Constituição Federal. Por isso que ela tem essa nomenclatura de constitucional. Então, o uso capião constitucional é prevista no Código Civil e na Constituição Federal. Beleza? Então, vamos subdividir a uso capião constitucional, que ela pode ser especial rural ou especial urbana. A especial rural pode ser chamada de prolabore. E essa especial rural, além de estar prevista na Constituição, ela está prevista no Código Civil e está prevista também em uma lei especial, que é a 6969 de 81. Então, gravem. Artigo 191 da Constituição, uso capião constitucional. 1239, uso capião constitucional também, especial rural. E Lei 6969 de 81, uso capião constitucional especial rural. Requisitos. A metragem, aqui já entra a metragem do imóvel. É uma área de terra de zona rural, não superior a 50 hectares. Então, tem que ter área rural para ser rural, não pode ser urbana, porque não vai ser rural. Exige a moradia e o prazo é de 5 anos. Tá? Exige também que quem está pleiteando a uso capião não pode ser proprietário de outro imóvel, rural ou urbano. E aí nós temos enunciados do STJ, que nós já lemos em sala de aula também. Vamos chegar agora aqui, colar comigo, na uso capião constitucional especial urbana, que pode ser promísero. A uso capião constitucional especial urbana, ela está prevista também na Constituição Federal, Código Civil e Estatuto da Cidade. É previsto urbana. Só que essa uso capião constitucional especial urbana, ela pode ser subdividida em mais duas, que é a por abandono do lar e coletiva. E a gente vai começar a falar sobre isso agora. Tá? Uso capião constitucional ou especial urbana está prevista no artigo 183 da Constituição Federal, 1240 do Código Civil e artigo 9º da Lei 10.257 de 2001. Ela traz também como exigência o requisito de área urbana não superior a 250 metros quadrados. Não pode ser proprietário de outro imóvel, a posse tem que ser mansa, pacífica, ininterrupta, duradoura e com ânimos domini, moradia sua ou de sua família. Então, eu posso deixar minha família morando lá, eu posso morar em outro lugar, e aí eu posso ajuizar uma ação de uso capião especial, constitucional especial urbana, porque minha família está lá. Ou moradia sua ou da sua família, e o prazo bacana é que é de 5 anos. Já diferenciamos da uso capião constitucional especial rural. Nós temos a maior diferença aí, que é com relação à área. Aqui ela tem que ser rural, na outra tem que ser urbana. Aqui ela tem área não superior a 50 hectares, lá não superior a 250 metros quadrados. E aqui na uso capião rural exige a moradia. Lá não. Lá pode ser a moradia ou de sua família. Tá certo? São as diferenças. E nós vamos ver também no quadrinho que eu vou destacar após essa explanação. Uso capião, a constitucional ou especial urbana, ela pode ser por abandono do lar ou coletiva. Uso capião especial urbana por abandono do lar somente tem a previsão no artigo 1240-A do Código Civil. Não
não ser proprietário de outro imóvel, posse mansa, pacífica, ininterrupta, duradoura e com animus domini. A área não pode ser superior a 250 metros quadrados. Olha a similaridade daquela uso capião especial rural, urbana, que nós vimos anteriormente, né? A área não pode ser superior a 250 metros quadrados, mas a diferença da uso capião constitucional especial urbana, que é a parte principal dessa subdivisão aí, é o prazo de 2 anos, que lá é 5, e a moradia própria, abandono voluntário por parte do companheiro ou cônjuge. Na verdade, ex-companheiro e ex-cônjuge. Aí está errado. Então, quando for ler, moradia própria e abandono voluntário por parte do ex-companheiro ou ex-cônjuge. Tá certo? Então, tem que ser abandonado pelo ex-companheiro ou ex-cônjuge. É aqueles casos de divórcio ou separação, que o casal eles se separam, mas residem no mesmo imóvel. Então, se o homem ou a mulher se ausentar, abandonar aquele lar, aquela parte de 50% passa para o cônjuge ou ex-companheiro que ficou. Ex-cônjuge ou ex-companheiro que ficou. Então, isso significa a uso capião especial urbana por abandono de lar. Tá? Eu vou corrigir esse material, me desculpem porque eu subi o material sem corrigir, eu não vou fazer edição, vai demorar e também vai perder o sentido desses vídeos que eu acredito que é melhor passar direto e vocês irem entendendo e assimilando, mas considerem item D, moradia própria e abandono voluntário por parte do ex-companheiro ou ex-cônjuge. E a uso capião urbana coletiva, tá certinho aqui, uso capião, ela só vai estar prevista no Estatuto das Cidades, que é aquela lei 10.257, que nós vimos aqui, ó, 10.257 de 2001, que é o Estatuto das Cidades, e aí não pode ser proprietário, a área tem que ser superior a 250 metros quadrados. Então, imaginem uma área superior de 250 metros quadrados que tem que ser dividida entre pessoas que exercem a posse lá. Então, tem a posse coletiva de área superior a 250 metros quadrados, que aí vai ser dividida entre as famílias no prazo de 5 anos. E aí nós já fechamos a questão da uso capião ordinária, extraordinária, constitucional, que se subdivide em rural e urbana, e as outras subdivisões, e entramos em uso capião especificamente indígena, que não vai cair na nossa prova, mas por que não vai cair? Porque eu não tenho como botar todas as uso capiões ali dentro. Se eu pudesse fazer uma prova só de uso capião, e aí cairia. Eu peguei as espécies de uso capião que são mais usuais e que caem mais em concurso, tá? O que a gente vivencia, né? Habituais, e que cai mais em concurso. Então, eu já sorteei as questões de concurso de magistratura, Ministério Público, tudo lá. E aí vocês vão conseguir fazer questões de alto nível, com um grau de dificuldade altíssimo, porém, vocês vão resolver fácil, com base na nossa matéria, no nosso conteúdo, tá? Vocês vão sentir isso na prova. Errem na faculdade, não errem para concurso, porque na faculdade você vai ter a sua nota reduzida, mas como vocês foram bem na N1, vocês vão sair bem também na N2. O resultado da turma de vocês, tanto terça quanto quarta, está muito, muito bom, o resultado está muito bom e vocês são muito dedicados e produtivos com relação a trabalhos e avaliação de prova. Então, a uso capião indígena, ela está prevista exclusivamente na Lei 6.001 de 73, posse mansa, pacífica e ininterrupta com ânimos domini, área rural até 50 hectares, e o possuidor ele tem que ser indígena, é exclusivo para indígena, e o prazo de 10 anos. O uso capião extrajudicial é a melhor que tem, é uma uso capião que nós temos que dar atenção. Eu vou ler o que está aqui e fazer uma explanação breve sobre isso. Está previsto no Código de Processo Civil. Não está previsto no Código Civil, por isso que eu falo que tanto o Código Civil quanto o Processo Civil eles caminham juntos. Por isso que direito civil é melhor que penal, por isso que processo civil é melhor que processo penal. Eu falo isso, vocês ficam rindo.
Tá? E alguns estão começando a entender isso. A uso capião extrajudicial ela não está prevista no Código Civil, e sim no Código de Processo Civil e Lei de Registro Públicos. Tá? A posse mansa, pacífica, ininterrupta, duradoura e com ânimos domini tem que ter o justo título. Ele exige o justo título. Então, quanto ao tempo de posse, a lei exige para uso capião extrajudicial? Fiz uma pergunta. A resposta depende da figura em que o caso real se enquadre. A lei previu diferentes figuras de uso capião. Para cada figura há um prazo. Então, não há prazo específico, não há requisito temporal, estou repetindo isso, para uso capião extrajudicial. Não há. Por quê? Porque eu posso usar uso capião extraordinária, ordinária, todas as espécies de uso capião que nós estudamos lá, anteriormente, dentro da uso capião extrajudicial. Ah, mas professor, aqui você fala que exige justo título, mas a uso capião extrajudicial não exige justo título. Beleza, não exige, mas se eu tiver um justo título, apesar de não exigir, eu vou enquadrar no extrajudicial. Ah, mas tem casos e casos. Então, eu considero o prazo mínimo, quer dizer, para extrajudicial, a uso capião constitucional urbana por abandono de lar, que é aquela que prevê 2 anos. Então, eu consigo fazer uma uso capião constitucional especial urbana por abandono de lar de forma extrajudicial? Com certeza. Então, eu tenho um requisito temporal de 2 anos. Entenderam aí? Isso nós falamos exaustivamente em sala de aula. É um tema muito importante. Coloquei um caso concreto que chegou para mim no escritório há pouco tempo, onde eu ainda estou estudando se vai ser ordinária, comum ou extraordinária comum. Já descartei a possibilidade de uso capião extrajudicial, porque existe nesse meio tempo um título, e esse título é falso. Como está a jurisprudência nesse sentido, sabe? Então, eu estou estudando, a gente está analisando melhor lá no escritório essa possibilidade para começar a trabalhar. Beleza? Tipos de uso capião, quadro explicativo para vocês lerem depois com calma. Aquisição de propriedade imóvel por acessão. Vou dar uma passada aqui rápida, porque a sala de revisão já está virando quase um curso de uso capião. 22 minutos, mas vamos colar comigo aqui que vai dar tudo certo. Aquisição de propriedade imóvel por acessão. Importantíssimo saber o que é acessão. É o direito do proprietário de acrescentar aos seus bens tudo que se incorpora, naturalmente ou artificialmente. Ponto. A aquisição de propriedade imóvel por acessão, ela pode se subdividir por formação de ilhas, por aluvião, própria ou imprópria, por avulsão ou por abandono de álveo, ou álveo abandonado. E tem mais uma finalização aqui, por plantações ou construções. Voltando, por acessão. Como uma aquisição de imóvel através de acessão por formação de ilha? Leiam o artigo 1249. Fizemos um desenho no quadro explicando que se corre no rio um imóvel ribeirinho, onde fica escassa um pouco de água de um lado e se forma uma ilha. Então, ele acrescenta aquela ilha. Mas no decorrer de um período, aquela água vai transcorrer e aquela ilha vai sumir. Então, de forma natural, isso vai acontecer. Mais especificamente, em rios particulares, são rios que não são navegáveis. Quando se tratar de rios particulares, interpretem como rios não navegáveis. Então, pode acontecer uma formação de terra através de ausência de volume de água no transcurso de um rio que vai incorporar a um bem imóvel. Limite de área territorial de referência para imóvel ribeirinho é uma linha imaginária no meio do rio. Porque caso haja um imóvel no lado contrário do rio e que seja um rio particular, não navegável,
Se acontecer de formar uma ilha no meio do rio, se traça uma linha imaginária, vai se cortar a linha, a ilha ao meio, e aí 50% é de um, 50% é de outro. Beleza? Aluvião. Trata-se de um meio originário de aquisição de propriedade imóvel por acessão, decorrente de aumento vagaroso de terras à margem do rio. Aumento vagaroso de terra. Não é aumento abrupto, é aumento vagaroso de terra. Leiam o artigo 1250 do Código Civil. Tá? Resultante de desvios de águas ou enxurrada. Essa enxurrada não quer dizer que é aumento abrupto, é aumento vagaroso. Então, interpretem o seguinte: aquisição de terra por formação de ilha é quando se forma um bolo de terra na parte lateral do rio, ou no leito, né, na parte lateral do rio, ou no leito, ou no meio, ou no outro lado. Aquisição por aluvião é um aumento vagaroso de terra que decorre de enxurrada ou desvio de água de forma natural ou artificial, e aí vai se começar a abrir debate, mas esses debates eu não vou exigir em prova, então interpretem só aumento vagaroso de terra decorrente de desvio de água ou enxurrada. Então, eu citei aqui, falei de novo, ó, de forma lenta. Aí ela pode ser aluvião própria, quando a terra vai para a margem, que é levado pela água, ou imprópria, quando a água vai embora da margem, e aí se fica mais terra. Então, acrescenta-se terra. Aluvião própria de terra que vai para a margem, carregada pela água. E imprópria, que é da água que vai embora da terra. A terra fica, a água vai embora. Então, aumento vagaroso. E por avulsão. Aí, quando você tem a aquisição de acessão por avulsão, que é o artigo 1251 do CC, Código Civil, você tem desdobramento violento e abrupto de terra, deslocamento de terra, que passa a aderir à propriedade de outra. Então, acontece de forma rápida. E aí, nessa por avulsão, cabe indenização. O material de vocês é o material de suporte para essa aula de revisão. Então, eu sugiro que vocês olhem o material de vocês para entender como é o deslocamento abrupto de terra, tá certo? Lógico, tudo que está no material vai estar de acordo com a nossa aula de revisão. E a aquisição de terra por acessão por abandono de alvéolo ou alvéolo abandonado. Artigo 1252 do CC. Abandono de alvéolo diz respeito à porção de terra que surge quando o rio seca. O que é o alvéolo? É o leito do rio. O leito do rio aparece a terra quando a água seca. Isso pode acontecer por fenômeno natural. Como uma aluna já falou para mim, meu pai tem um imóvel, e aí acontece uma determinada área, época do ano, que o rio seca, e aí fazem feira e tal. É isso aí, abandono de alvéolo. A água que abandona o alvéolo não é o cidadão que vai abandonar o alvéolo, tá? Então, alvéolo significa leito. Por plantações ou construções, leiam o artigo 1253 a 1259. São decorrentes de construção de conduta humana e podem ser móvel e imóvel. Se o imóvel for próprio e considerada como benfeitoria, e se o imóvel alheio é considerado como mera cessão ou coisa. Dentro dessas plantações e construções, eu não criei 11 regras. Eu estudei e busquei interpretar os caput, os incisos e os parágrafos dos artigos 1253 a 1259, e aí formulei as regras, são 11 regras, que estão na apostila de vocês, que vale a pena passar o olho para poder ler e interpretar, que pode cair na prova de vocês. Então, vocês vão entender. Por exemplo, proprietário do imóvel A constrói no imóvel A com tijolo do imóvel B, sabendo que o tijolo é do proprietário do imóvel B, da área B. Outro exemplo, proprietário do imóvel A constrói com material próprio e invade a área do imóvel B. E por aí vai. Então, lendo os artigos 1253 a 1259,
acompanhando com as regras que foram criadas em cima da interpretação desses artigos, vocês vão ter um entendimento melhor. Beleza? Então, vamos lá. Ultrapassamos a questão de uso capião, ultrapassamos a questão de aquisição de propriedade imóvel por acessão, chegando em condomínio de uma forma breve. Condomínio geral ou edilício. Podemos entender que condomínio geral é a propriedade simultânea de um bem imóvel ou móvel por duas ou mais pessoas. Os proprietários que possuem os mesmos interesses se unem, após a união, passam a ter direitos e deveres decorrentes da propriedade exclusiva que cada um possui, apartamento, lojas, salas. Já o condomínio edilício é uma espécie de condomínio, e nele coexistem propriedades comuns e privadas, e as unidades autônomas formam juntos uma edificação maior. No condomínio edilício, se exige convenção condominial, regimento interno, assembleia, indicação de síndico, nomeação de diretoria, conselho fiscal, conselho administrativo. É um condomínio que está completamente recheado de documentações legais. Dentro dessa criação desse condomínio, indicação de um síndico por votação em assembleia, né, se tem exigências que devem ser cumpridas pelos condôminos, tá certo? E aí as regras estão especificadas no artigo 1331 a 1358. Os proprietários têm unidades privativas e um percentual da área comum conforme o tamanho de sua unidade. Ainda no condomínio geral e condomínio edilício, no condomínio geral, você não vê a figura do síndico, você tem a administração do condomínio por um administrador. Você pode ter a criação de um condomínio sem ser condomínio edilício, sem a convenção condominial, sem um regimento interno, mas com uma pessoa administrando e cuidando do respeito e acesso às unidades privadas por área comum. Então, pode-se indicar um administrador para isso, não se exige a documentação exigida no condomínio edilício, tá? Por isso que o condomínio edilício é uma espécie de condomínio geral, onde nós estamos estudando uma parte muito mais específica, muito mais especificada, muito mais detalhada. E aí, como nós sabemos, já vimos na parte de vizinhança, ele está muito atrelado à parte condominial. São regras que limitam o direito de propriedade, que é o convívio social, que é o respeito. Então, se eu resido num prédio, do lado do meu prédio tem outro prédio, cada prédio tem 4 andares, cada andar tem 3 apartamentos, então é um condomínio com 5 prédios, cada prédio com 4 andares, então eu tenho uma vizinhança, e essa vizinhança tem que se respeitar, principalmente tratando de questões de som. Nós estudamos isso na parte de direito de vizinhança. Som alto depois de determinado horário, som alto a qualquer horário, que pode perturbar a convivência familiar de um vizinho, pode ser através de multa, advertência. Isso deve estar previsto no regulamento ou regimento interno ou na convenção condominial de um condomínio, por exemplo, tá? E o direito de construir, que eu reputei como uma parte importante do direito de vizinhança, e a gente para aqui no devassamento, como nós vimos na aula passada, o direito de construir, ele tem que respeitar as normas municipais, estaduais e federais, plano diretor da cidade, para levantar muro, para construir sacada, para respeitar o calçamento, para respeitar a passagem de eletricidade e parte hidráulica. Se for condomínio fechado, tem que respeitar as normas do condomínio em questões de altura ou tipo de material para a construção. Então, o direito de construção ele também tem que respeitar o direito de vizinhança, principalmente o devassamento da propriedade vizinha. A sacada de um imóvel não pode ser construída a menos de 1,5 metro de distância de um outro imóvel, principalmente em frente a uma janela de banheiro, tá? Para não tirar a privacidade do vizinho, e isso está previsto no artigo 1301 do Código Civil. Para fechar a nossa conversa, propriedade resolúvel.
A propriedade resolúvel, é importante vocês saberem que a propriedade resolúvel se dá quando o título aquisitivo, que é do bem imóvel ou imóvel, está subordinado a uma condição resolutiva ou advento do termo. A propriedade deixa de ser plena, passando a ser limitada, ou seja, A deve para B. A indica para B, entrega a documentação, o justo título aquisitivo desse bem imóvel para B, enquanto providencia o pagamento dessa dívida. Então, após resolver essa situação do pagamento da dívida, A pega de volta a documentação do seu imóvel e passa a exercer de forma plena a sua propriedade. Então, a questão do imóvel ser deixado para B até a quitação da sua dívida faz com que A possa residir no seu imóvel de forma limitada. Ele não poderá dispor do seu imóvel. Então, o artigo 1359, que eu sugiro que vocês leiam, resolvida a propriedade pelo implemento da condição ou advento do termo, entende-se também resolvidos os direitos reais concedidos na sua pendência, e o proprietário, em cujo favor se opera a resolução, pode reivindicar a coisa do poder de quem possua ou detenha, porque vai depender do caso concreto, e esse imóvel, quem é proprietário, pode sair, através da negociação que está sendo feita, da sua propriedade, outra pessoa pode entrar para poder residir, enquanto pende a relação de dívida entre A e B. E aí, depois que seja resolvida, aí, beleza, esse proprietário pode exercer total o seu direito da propriedade. Sugiro que leiam ainda o artigo 1360, tá? Eu fiz uma pergunta. O que significa a condição de propriedade, a condição na propriedade resolúvel? A condição na propriedade resolúvel significa a cláusula que, inserida no título de aquisição do bem, subordina a resolução da propriedade a um evento futuro incerto. E o que significa o termo na propriedade resolúvel? Diversamente da condição, o termo subordina a resolução da propriedade a um evento futuro e certo, observando-se assim que o termo é inexorável e sempre ocorrerá, ao passo que a condição é falível. Essa questão da condição e do termo não vai cair na prova, mas vocês precisam entender essa pergunta. Vocês precisam entender que para você ter uma propriedade resolúvel, é necessário que tenha condição, termo, título e justo título, principalmente o registro geral do imóvel. Se você não tiver, você não tem como concretizar uma propriedade resolúvel. E ela é resolúvel após a resolução, por isso que o nome diz resolúvel, da condição e do termo. Tá certo? Então, ficamos por aqui. Essa foi a nossa conversa, né? Uma conversa sobre revisão. Agradeço a todos o empenho aí, a dedicação ao longo do período. Esse é o nosso último contato falando de conteúdo, porque agora vem a prova da N2. Desejo a todos muito sucesso nessa avaliação e na faculdade inteira ao longo da profissão de vocês. Sempre estarei à disposição e o canal ele vai continuar ativo. Quando vocês precisarem, por favor, acessem. Se tiverem dúvida em algum conteúdo da área de civil, processo civil, por favor, não hesitem em mandar mensagem para o suporte, que eles podem te ajudar, e eu também posso te ajudar de forma gratuita para contribuir aí para o futuro brilhante que vocês terão nessa carreira maravilhosa, que é a carreira na área judiciária, independente de ser advogado ou passar em algum tipo de concurso público, tá? Torço muito por vocês e sou muito grato a Deus por ter entrado na vida de vocês e vocês terem entrado na minha também, porque vocês também me ajudam a construir e a edificar a minha carreira, tá? Agradeço a todos e sucesso. Boa prova. Qualquer coisa, estou à disposição. Um abraço.